dia, irmãos, tudo bem? Vamos começar hoje aí o nosso devocional de Páscoa, os nossos devocionais de Páscoa dessa semana. E então aí, hoje é terça-feira, nós vamos começar. Vamos até o sábado, se Deus quiser, terminando aí no domingo pela manhã com o nosso culto. Irmãos, hoje eu vou convidar os irmãos a lerem comigo um trechinho de Êxodo capítulo 12. Nós vamos refletir rapidinho aí, 5 minutinhos, sobre a instituição da Páscoa ali para o povo de Israel e quais as implicações que isso tem para a gente, povo de Deus, igreja hoje. Êxodo 12, 21 diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai-vos, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, nós lemos aqui um texto que todo mundo conhece. Quando foi aí a primeira Páscoa? Vamos lembrar aqui algumas características que se assemelham com a gente. Primeiro, o povo estava cativo no Egito. O povo estava preso, o povo estava escravo e não tinha nenhuma perspectiva por si próprio de se libertar. O povo não tinha um exército organizado, não tinha generais, não tinha armas, não tinha uma liderança política forte que pudesse fazer frente ao Império do Egito, que era uma das nações mais poderosas, um dos povos mais poderosos daquela época. O povo de Israel estava totalmente sem saída, não tinha nenhuma esperança diante de si. De repente, Deus começa a enviar pragas para o povo do Egito, a fim de que Faraó libertasse o povo de Israel. Só que o próprio Deus, para demonstrar sua força e sua glória, endurece o coração de Faraó de forma que o povo de Israel, diante dessa situação, talvez ficasse até atemorizado. Poxa vida, o mar, as águas se tornaram em sangue, teve invasão de rãs, de gafanhotos, saraiva, feridas nasceram nas pessoas e nem assim o Faraó quer libertar o povo. Que esperança o povo tem diante disso? Que esperança existe de libertação com um Faraó que tem um coração assim tão duro, tão obstinado e ainda assim tão poderoso para fazer cumprir sua vontade? Essa era a realidade do povo de Israel. O povo era um povo sem esperança. Por sua própria força, nunca conseguiria se libertar do Egito. Então Deus age soberanamente através da tua graça e demonstra graça e misericórdia ao povo de Israel. O povo de Israel estava totalmente perdido, o povo de Israel não tinha nenhum tipo de esperança de libertação. Mas era da vontade do Senhor, o Senhor tinha escolhido o povo de Israel para que o povo de Israel fosse liberto. E foi isso que aconteceu. O Senhor enviou então a 10ª praga, que consistia em tirar a vida de todo primogênito da terra. Então todos os filhos dos egípcios, todos os primogênitos, eles seriam mortos. E os filhos de Israel, tecnicamente, também. Afinal de contas, quem eram os israelitas? Pecadores, iguais a todos. No entanto, Deus providenciou uma maneira graciosa de libertação para o povo. Deus disse que se o povo deveria então sacrificar um cordeiro e colocar, passar o sangue aqui em volta da porta e aí assar o cordeiro, comer o cordeiro com pães ázimos, ervas amargas, e tudo isso então aconteceu da seguinte forma: enquanto o povo comia o pão sem fermento, enquanto o povo comia o cordeiro, o Senhor passou pela terra do Egito, levando morte a todos, levando morte a todos os primogênitos. A Bíblia diz que não houve casa na terra do Egito onde não houvesse um morto, exceto na terra do povo de Israel.
exceto naquele cantinho do Egito onde o povo de Israel era escravo e morava. Porque lá, de maneira graciosa, Deus providenciou uma forma do povo ser liberto que não envolvia mérito algum do povo. Não é porque o povo era bom, não é porque o povo era legal, porque o povo tinha uma conduta correta, mas é porque Deus tinha decidido em sua soberania que o povo seria liberto daquele morticínio que estava acontecendo. Veja bem, o próprio Deus é quem estava punindo de maneira justa em sua ira, e era o próprio Deus que providenciou uma saída graciosa e misericordiosa para o povo. Depois daquela noite, ainda no meio da noite, Faraó se levanta, manda chamar Moisés e Arão e fala: vocês querem ir, vocês vão. Realmente Deus provou a sua soberania e Deus libertou o povo. E aqui algumas coisas importantes para a gente entender. Primeiro, o povo não tinha mérito algum naquela libertação. O povo de Israel não merecia sair do Egito, mas Deus, por graça, libertou o povo. O povo de Israel não merecia ter os seus primogênitos poupados, mas olhando para o próprio sacrifício do Cristo que viria, o Senhor perdoou os pecados do povo e providenciou uma saída do povo, um dia de vida para o povo no meio de um dia de morte. Enquanto existia morte na terra, por graça do Senhor no meio do povo de Israel imperava a vida. E é isso que é a Páscoa para a gente hoje. Já era naquela época e continua sendo. O Senhor, então, ele vem, o Senhor Jesus Cristo, ressignifica a Páscoa para a gente. Mas o princípio central continua o mesmo. Numa terra onde impera a morte, por graça de Deus, nós podemos viver, nós podemos ter vida. Essa é a mensagem do Senhor para nós, e nós vamos pensar aí ao longo da semana como é que é essa vida que o Senhor nos oferece nessa terra cuja morte impera, cuja morte é o sinal da própria ira do Senhor derramado sobre a terra. Aguardo você amanhã, irmãos, e vamos lembrar que nós temos esperança, pois o principal dessa história toda é que existe uma saída graciosa, uma saída de misericórdia que o Senhor providencia para aqueles que descansam nele. E essa saída é Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse dia que está se iniciando, Pai. Nós precisamos do Senhor e nós precisamos que o Senhor trabalhe em nossos corações para que nós creiamos, Pai, para que nós vivamos de acordo com a fé que temos no Senhor. Perdoa os nossos pecados, esses pecados, Senhor, que nós já sabemos que por graça foram pagos por meio do sacrifício de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos que nós vivemos com vida no meio de um mundo que está morrendo, Pai. E mais uma vez, não por nosso mérito, mas por mérito do Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.